Escovaldo. Boa noite a todos. Como eu sempre gosto de dizer, é sempre uma grande alegria estarmos aqui. E antes de mais nada, agradecer aos bons ventos que nos trazem aqui essa noite. E hoje nós vamos conversar sobre caminhos e escolhas, né? Então, em algum momento nós escolhemos estarmos aqui, nesse momento, né? E então é por isso que eu digo que somos gratos por esses bons ventos que nos levam a certos caminhos que podem nos fazer mais felizes. Nesse momento, quantas pessoas, quantos irmãos nossos, menos avisados, estão se dirigindo a caminhos que vão ter consequências tão infelizes, né? E tristes para eles mesmos e para outros. E, no entanto, nós estamos aqui porque nós queremos nos melhorar espiritualmente. Isso é um grande motivo de alegria, sim. Que nós já entendemos que nós somos corpo e espírito, né? E o mais importante, nós somos um espírito eterno que não morre. Sendo assim, nós temos que cuidar desse nosso espírito, porque é esse nosso espírito que vai continuar eternamente conosco, né? Então, que ele esteja cheio de alegria, que ele esteja cheio de boa energia, né? Porque o nosso corpo é uma vestimenta momentânea, né? E essa é essa vestimenta que eu tenho agora, nesta encarnação, né? Mas esse corpo é falível, né? Ele tem um tempo de duração, mas o nosso espírito não. O nosso espírito estará conosco sempre. Então, nós vamos cuidando dele, né? Do nosso corpo também, da melhor forma possível. Por conta desta vestimenta, né? Por conta desse nosso corpo, às vezes, nós seguimos caminhos ilusórios. Existem caminhos que, às vezes, esse corpo nos pede que não tem o resultado esperado. E então, nos faz sofrer. Presta atenção nesses caminhos, né? Que às vezes nós, enquanto encarnados, temos certas ilusões e esses caminhos ilusórios podem nos fazer sofrer. E o nosso Mestre Jesus nos ensina lições maravilhosas de amor. Ele nos ensina que o amor é a cura, o amor é o caminho e o amor é a verdadeira alegria. Jesus também nos ensina que sempre vamos colher aquilo que plantarmos. Então tá aí, gente, uma lição que nunca devemos esquecer. Parece simples, mas que a gente realmente não deve esquecer. Porque é certo, nós sempre vamos colher aquilo que plantarmos. Então, se você deseja colher maçãs, presta atenção se você está plantando maçã. Porque se você estiver plantando limão, você não vai conseguir colher a maçã, tá? Então, se estamos aqui, encarnados, para aprendermos as lições de Jesus, temos que seguir com Ele, quando Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. A verdade da nossa vida é o caminho de Jesus. Nós queremos paz. Se eu perguntar aqui quem quer paz, todo mundo vai levantar a mão. Duvido que tenha alguém que não quer ter paz. Mas nós queremos ter paz, mas nós temos dificuldade de seguirmos a paz. Você tem que querer a paz e seguir o caminho da paz. O perdão nos leva à paz.
Mas nós temos muita dificuldade com isso, com o perdão, não é? Nós pensamos assim: o que aquele fulano me fez não dá para esquecer. Mas só que Jesus, ele não disse, certas coisas você pode esquecer, outras não. Não é assim o ensinamento de Jesus. Jesus disse assim, ó, perdoa 77 vezes 7. Sabe o que é isso? Perdoa infinitamente. Então nós queremos o caminho de Jesus, nós queremos a paz de Jesus, mas certas coisas nós achamos que nós não podemos concordar com ele. Então nós precisamos ser um pouco mais coerentes com o que queremos. Nós precisamos entender e saber que caminho você quer seguir. Porque Jesus disse assim para a multidão, ó, atira a primeira pedra quem não tem pecado. Quem é de nós que pode atirar essa primeira pedra? Ninguém. Então, por que nós achamos que nós podemos pecar? Nós podemos errar, mas o outro não. O outro não tem perdão. Então, né, meus irmãos, nós encarnamos para evoluir, mas nem todos nós estamos no mesmo patamar. Presta atenção nisso. Eu gosto de falar assim, ó, aquilo que enxergamos no primeiro andar de um edifício não é igual o que vamos enxergar no 10º andar. Então, às vezes, a gente quer que aquele que está no primeiro andar enxergue igual como nós, que já estamos no 10º andar e estamos enxergando aquele prédio. É só imaginar um prédio em frente à praia. Se você está no 10º andar, você vê a praia de um jeito. Se você estiver no primeiro andar, você está vendo tudo diferente. Então, nós também não podemos cobrar. Outro exemplo de um aluno que está no primeiro ano fundamental, a mesma prova aquele que está na faculdade, né? Então, o universitário que está prestes a concluir um curso, ele tem um tipo de prova. Aquele que entrou no primeiro ano fundamental, para poder ainda se alfabetizar, tem outro tipo de prova. E Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. O primeiro mandamento, amar a Deus, é um pouco mais fácil, né? Porque nós pensamos assim, ama a Deus. Todo mundo fala, eu amo Deus, eu acredito em Deus. Mas, quando vem o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo, é bem mais complicado, né? Porque nós queremos o melhor para nós. Agora, o outro vir na mesma proporção que nós, é um caminho, é um aprendizado, que como todos os aprendizados, precisa de treino, precisa ser exercitado. Pensa nisso. Uma maneira de treinar isso é pensando sempre assim, em todas as situações, como é que eu gostaria que ele agisse comigo, se ele estivesse no meu lugar? E assim você vai praticando amar o outro como a si mesmo. Jesus também disse, amar os inimigos é um caminho. O que o Jesus quis dizer, amar os inimigos, é em relação à tolerância, ao perdão e à compaixão. Essa compaixão de entendermos que muitas vezes o outro não tem a mesma condição de dar aquilo que esperamos. Quando nós começamos a entender isso, quando a gente começa a ter essa compaixão, fica mais fácil a tolerância e, consequentemente, fica mais fácil o perdão. Vamos pensando sempre nisso com carinho. O verdadeiro caminho, que é o caminho do amor, ame mais e seja mais feliz. Esse é realmente o caminho da felicidade. Ame mais e, consequentemente, seja mais feliz.
Porque se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós temos a semente do amor em nós, porque Deus é amor, certo? Então, se nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós temos a semente do amor. Só que, como toda semente, nós temos que regar para poder florir, para poder florescer. Sem rega, a planta não vai para frente. Então, essa semente de amor que nós temos tem que ser regada, tem que ser exercitada. Outro caminho muito interessante a seguir é não nos compararmos a ninguém. Cuidado com essas comparações que nós gostamos de fazer sempre com o outro. E tem uma coisa, sempre que nos comparamos a alguém, nós saímos perdendo. Presta atenção. Sempre a vida do outro é melhor do que a nossa. Sabe por quê? Porque a vida do outro é uma ilusão para nós. A real é a nossa vida. Minha avó dizia assim, cuidado, porque as aparências enganam. E enganam mesmo, sabe? O outro pode ter um marido maravilhoso, a situação financeira maravilhosa, mas ele pode ter algum problema com o filho, ou o contrário. Então, a vida do outro, a aparência por fora, é uma ilusão para nós. A nossa vida é a realidade. Então, procura não se comparar com ninguém, não, né? Comece a amar a sua própria vida. Quanto mais a gente ama o que temos, o que somos, esse amor vai nos fazendo cada vez mais felizes. Que aí entra a tal da gratidão, né? Porque se somos felizes com a nossa vida, nós estamos sendo gratos. E isso é um caminho para a alegria, sim. Então, quando tentamos nos enquadrar dentro da nossa realidade, enxergamos a realidade da nossa própria vida, fica tudo melhor. A vida do outro, deixa o outro enxergar, enxergue a sua. Um outro grande caminho a seguir é o da fé. Indiscutivelmente é o da fé. Certamente, a fé nos faz mais felizes, porque quando nós acreditamos que existe alguém mais que nós, que decide tudo e sempre age ao nosso favor, certamente, aqui, todos diriam, eu tenho fé porque eu acredito em Deus. Mas mesmo assim sinto muito medo, né? Então eu digo assim, fé não é apenas acreditar em Deus. Primeiro passo, acreditar em Deus. Segundo passo, entregar para Deus as decisões. Terceiro passo, aceitar as decisões que Ele tem. Isso é bem mais difícil, né? Mas é isso que se enquadra a fé. A fé é conquistada, é elaborada. Não vem pronta, não. Quanto mais a gente vai aprendendo, quanto mais a gente vai nos espiritualizando, mais nós vamos adquirindo essa fé, tá? Porque, às vezes, o caminho que o nosso Pai nos coloca não foi exatamente o que gostaríamos. Então, a gente fica decepcionados, a gente fica até desesperado. Mas, à medida que nós vamos aprendendo que o objetivo do nosso Pai é a nossa evolução, então Ele sempre vai nos colocar nesse caminho, no caminho que nos leva à evolução, mesmo que seja contrário à nossa vontade, tá? Porque Deus não erra, nós nos iludimos. O nosso Pai não, Ele sabe qual é o caminho que você tem que seguir, tá? Para a sua evolução. Então, a fé e o medo estão sempre, como eu já disse aqui, numa gangorra. Se você está com muito medo, presta atenção, é porque a tua fé está lá embaixo. No momento que você põe a tua gangorra, a tua fé para cima, pode saber que o medo despenca, tá? O medo vai lá para baixo.
eu estava aqui, que quando nós colocamos os nossos medos na mão do nosso Pai maior, né? Nós estamos exercitando a nossa fé. A nossa fé, com certeza, né? Os nossos medos vão despencar. Emmanuel, mentor do Chico, disse assim, ó: nunca pense que a tua dor seja maior que a do outro, e que as coisas que te agradam são as que têm que agradar os outros. E principalmente, combata o melindre pessoal, porque muita ofensa registrada nos nossos corações é peso inútil nele. Vou repetir, tá? Muita ofensa registrada nos nossos corações é peso inútil nele. Ele disse: guardar as ofensas e os insultos, essa aqui também é boa de guardar, ó. Guardar ofensas e insultos dos outros é a mesma coisa que cultivar espinhos alheios na nossa casa. Olha só. Guardar ofensas e insultos dos outros é a mesma coisa que você queira cultivar espinhos alheios na nossa casa. Toda manhã nós devemos desanuviar nossas mentes na certeza de que nós acertaremos de quem nos emprestou a vida, e não com os homens que desperdiçam muitas vezes suas vidas. E nós devemos ser como o lápis. O lápis é um bom exemplo a gente seguir, é um caminho a seguir o lápis, porque o lápis tem sempre uma mão que o guia. Nós também temos sempre uma mão que nos guia, né? O lápis, de quando em quando, precisa ser apontado. Ele sofre, né? Nós também, de vez em quando, temos que ser apontados iguais o lápis para poder nos tornarmos melhor e o lápis para poder escrever melhor, né? O lápis, de quando em quando, precisa ser apagado. E nós também, de quando em quando, temos nossos errinhos que precisamos ser apagados. Quarta qualidade do lápis é que o que importa é a grafite que escreve, né? Não importa muito se o lápis é bonito, se ele é amarelo, qual é a madeira do lápis. O que importa realmente no lápis é a grafite, é o que está dentro dele. A mesma coisa conosco. O que importa na gente é aquilo que vem de dentro de nós. E a quinta característica positiva do lápis é deixar marcas. Que tal nós também deixarmos boas marcas durante a nossa vivência aqui, né? Enquanto encarnados. E aí tem as sugestões do caminho, que foi falado pelo André Luiz. Então, essas palavras são dele. Ele diz assim: lamentar-se por quê? Aprender sempre sim. Cada criatura colherá da vida, não só pelo que fez, mas a forma que está fazendo. Não se engane com falsas apreciações acerca da justiça, porque o tempo é o juiz de todos. Lembre que tudo o que recebemos de Deus nos transforma, ou retira isso ou aquilo conforme nossas necessidades. A humildade é um anjo mudo. Tanto menos você necessite, mais terá. Amanhã será sem dúvida um belo dia, mas um dia para trabalhar, para servir, para renovar e para aprender. Não se iluda com a suposta felicidade daquele que abandona os próprios deveres. O tempo é ouro, mas o serviço é luz. Não pare na edificação do bem, nem para colher os louros do espetáculo, nem para contar as pedras do caminho. Sua tarefa parece fracassar? Siga adiante, trabalhando, porque muitas vezes é necessário sofrer a fim de que Deus nos mostre a renovação. E aí,
Para terminar, eu vou falar a letra de uma música que eu achei muito interessante, que se chama Mudança. E a letra diz assim: hoje, com sinceridade, eu acordei com uma vontade de cuidar de mim. Me levar para um passeio sem pisar no freio, sem pensar no fim. Arrumar minhas gavetas, botar tinta na caneta do meu coração. Escrever um eu me amo cada vez que a voz do mundo me disser que não. Ler um livro, colher flores, para te dar quando tu fores flor no meu jardim. Animar essa pessoa que andou vagando à toa, mas que mora em mim. Quando eu mudo, o mundo muda, cai na minha dança. Se eu mexo no meu mundo, o resto se balança. Muda tudo o tempo todo, feito uma criança. O que não muda neste mundo é somente a mudança. Uma boa noite a todos.